Liturgia do dia 6 de janeiro de 2024. Sábado antes da Epifania. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cristão vence o mundo pela fé, mas para isso precisa enfrentar uma luta interior e exterior contra tudo o que é mundano, e precisa realizar a vontade de Deus. A certeza da vitória vem da força da vida divina, que se obtém na união com Deus. Portanto, o único meio para vencer o mundo é a fé em Cristo, Filho de Deus. Jesus veio para dar a vida, e quem acredita nele tem a vida eterna. Esta vida eterna que Jesus trouxe à humanidade é certa, porque ele a ofereceu no começo da sua vida pública pelo batismo, água, e no fim da sua existência terrena pela morte na cruz, sangue, e sempre atualizada na Eucaristia.
É sobre este testemunho tríplice e concorde que se funda a manifestação de Deus em Cristo, seu Filho. Há aqui reflexos da polêmica do apóstolo contra os gnósticos, que afirmavam que a divindade de Jesus se uniu à humanidade no batismo, mas na morte se separou da humanidade de tal modo que apenas morreu o homem Jesus. Quem refuta este testemunho do Espírito de Deus recusa a fé em Cristo, que é esta união de vida e de morte. A ação do Espírito entretece a vida sacramental, batismo, confirmação, Eucaristia, por meio da qual o crente é inserido no mistério de Cristo e é capaz de dar testemunho dele e viver em comunhão com Deus. Com respeito ao Evangelho, João apresenta as características de um verdadeiro profeta. É pobre e austero, proclama a palavra de Deus, é independente da mentalidade do mundo que o rodeia. Jesus apresenta-se a ele como o último dos pecadores, mas João reconhece-o e apresenta-o ao povo como alguém superior a ele. Depois de mim vai chegar outro que é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias das sandálias. Jesus partilha a condição do homem pecador. Por isso se apresenta ao batismo de penitência. Mas o Pai proclama-o inocente e realça sua condição divina. Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu encanto. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele harmonizam-se a divindade e a humanidade. Por isso, enquanto o batismo de João é realizado na água, o de Jesus é realizado no Espírito Santo. Jesus recebe o batismo de João, mas ao sair da água é investido com o poder e a força do Espírito, em vista da missão que há de realizar. Jesus é o servo em quem repousa o Espírito. Não sai das águas do Nilo como Moisés, mas das águas do Jordão. Guiará o povo às pastagens verdejantes de paz, de salvação e de justiça. O batismo de Jesus que o Evangelho hoje nos recorda foi uma etapa decisiva na sua manifestação ao mundo como Deus. Uma espécie de segunda epifania. Os acontecimentos do nascimento já estavam longe. 30 anos de silêncio e de escondimento tinham feito de Jesus um homem entre os homens. Militão de Sardes diz que esses anos demonstram a humanidade de Cristo em tudo semelhante à nossa. O batismo de Jesus encerra essa fase da vida de Jesus, em que se fez homem semelhante a nós, em que imitou o homem. Confundido entre a multidão, Jesus vem submeter-se a um rito que o põe ao nível dos pecadores, daqueles que precisam ser purificados. Mas é nesse momento que se manifesta a vinda do Messias prometido e há tanto tempo esperado por Israel. É também nesse momento que se revela a sua divindade. Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu encanto. O inocente faz-se pecado para salvar o homem pecador, mas é oficialmente apresentado ao mundo pelo Pai como o Messias que fala e atua em seu nome. Começa a vida pública de Jesus. A partir desse momento, ouvimos-lo afirmar: ouvistes o que foi dito, eu vos digo. Jesus começa a falar com uma autoridade que espanta os escribas e fariseus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É essa a fé da Igreja. É essa a fé que leva à vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida.
São Pedro diz-nos, depois do batismo que João pregou: Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré. João Batista tinha dito: Tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é o ponto de partida da redenção. Começou a nova criação, porque o Espírito reapareceu sobre as águas como no princípio. O Espírito estava em Jesus desde o seu nascimento, de modo silencioso e escondido. Agora, essa realidade manifesta-se ao mundo. Revela-se a unção profética e messiânica de Jesus. Ao mesmo tempo, ecoa a voz do Pai: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu encanto. Aquele que se fizera servo é proclamado como filho. Por isso o Pai acrescenta: Escutai-o. Havemos de escutar Jesus, que ainda hoje nos fala no Evangelho, porque nos fala em nome de Deus. Escutar não é só ouvir e fazer o que manda, é sobretudo acreditar nele, aderir a ele na fé, acolhê-lo. Deus vem até nós na revelação, nós havemos de ir até ele na fé. Jesus Cristo fez-se solidário com os homens pecadores para os salvar. Também nós, salvos pela sua solidariedade misericordiosa, havemos de ser solidários com todos os homens, nossos irmãos, especialmente com os que andam mais afastados de Deus. O batismo do Salvador é o último ato da sua longa preparação de 30 anos. Já é publicamente oferecido ao seu Pai na circuncisão e na apresentação do templo. Vem ainda oferecer-se nas margens do Jordão. João Batista, como profeta autorizado de Deus, chama os israelitas para o batismo de penitência, para os preparar para o reino do Messias. Jesus não tem necessidade do batismo, tal como não tinha necessidade da circuncisão, nem da apresentação, nem do resgate no templo. Mas vem como vítima e como reparador. Assume sobre si a responsabilidade dos nossos pecados. Quer cumprir toda a lei antiga, que era uma lei de purificação e de preparação. Recebeu o batismo não para si, mas pelos homens, seus irmãos. É mergulhado na água como símbolo de morte e de ressurreição. O seu batismo simboliza e anuncia a sua morte real e a sua ressurreição, enquanto que o nosso exprime somente uma morte espiritual para o pecado e a ressurreição para a vida sobrenatural. São João queria opor-se ao batismo de Jesus, que nada tem a purificar, mas Jesus responde-lhe que deve cumprir toda a justiça e entende com isto a justa expiação das nossas faltas. Que viva a impressão de sofrimento, mas também de amor pelo seu Pai e por nós, o coração de Jesus deve ter sentido nesta morte simbólica. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e abrasai seus corações com o esplendor da vossa glória, para reconhecerem sempre o Salvador e a Ele aderirem totalmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.